Olá, eu sou o professor Wellington, professor de filosofia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitologia, principalmente sobre a mitologia dentro da perspectiva filosófica e como é que o mito ele passa a integrar uma forma de produção de conhecimento que mais tarde vai virar, de alguma maneira, o que a gente conhece como sendo a filosofia. O mito ele deve ser entendido como uma estrutura de produção de conhecimento, principalmente porque o mito, na sua origem, ele tinha como principal função a explicação da realidade que cercava aqueles povos antigos, aqueles povos primitivos, que ainda eram tão, talvez, privados ou mesmo limitados na questão de produção de um conhecimento que fosse mais complexo, de um conhecimento que de fato fosse capaz de dar conta da realidade como ela é, de fato. Esse conhecimento ele vai vir muito mais tarde, a partir da filosofia, a partir das ciências, mas no início, nesse começo, a gente, enquanto humanidade, tinha apenas a mitologia, o mito, para dar conta de explicar essas questões. A gente pode traçar como sendo uma origem provável do conhecimento mitológico o que se chama na história da ciência de revolução cognitiva. A revolução cognitiva ela acontece ali mais ou menos há 70 mil anos atrás e a gente consegue verificar ela a partir da análise de pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres a gente consegue ver ali que as que são mais antigas do que esses 70 mil anos, elas expressavam apenas a vivência desses povos primitivos e a observação deles na realidade. Então a gente vai observar ali imagens que retratavam pessoas, imagens que retratavam animais, que retratavam a vivência deles, caça, enfim. E nas imagens, nessas pinturas rupestres que são mais novas, ou então mais perto dos 70 mil anos em diante, 70 mil anos, né, atrás em diante, a gente consegue ver que elas começam a exprimir ali uma forma de pensamento abstrato. Ou seja, esses povos primitivos, esses artistas primitivos, eles começaram a retratar coisas que não existiam na realidade, coisas que não podem ser observadas. Então, assim, são coisas relativamente bobas, se a gente for parar para pensar, se a gente for fazer essa análise, mas que dentro da história da ciência elas são fundamentais para a gente entender essa origem aí do conhecimento mitológico. Uma pintura simples, por exemplo, como um ser humano, né, uma pessoa, a representação de uma pessoa, mas com um chifre, por exemplo. Isso não existe na realidade. Então significa que aquele ser vivo, aquele ser humano que produziu essa imagem, que produziu essa arte, ele foi capaz de se utilizar da imaginação dele. Então, a partir desse momento, quando a gente começa a perceber que eles estavam produzindo coisas que não podem ser verificadas na realidade, eles tinham que produzir também para isso, né, a explicação, da onde é que isso veio. Se não há na realidade, então a partir daí cria-se uma nova estrutura de pensamento, uma estrutura de pensamento que vai se utilizar também do abstrato, daquilo que não pode ser observado, mas que pode ser pensado. Então a mitologia ela surge nesse momento, né, nessa vertente. A mitologia ela surge ali de alguma maneira assim concomitante, muito parecido com o que seria a religião, que tem, né, como função das explicações, que tem como função olhar para o universo, olhar para a realidade e explicar elas. Quando a gente vê essa forma, né, essa perspectiva de produção de conhecimento, assim como qualquer outra produção de conhecimento, ela evolui. E se a gente for pegar então aí o que é de fato o objeto de interesse dessa aula, que é a filosofia, a gente deve pensar, né? O mito ele pode ser capaz de fato ser compreendido como uma produção segura de conhecimento? Os primeiros filósofos, eles dirão que não.
os primeiros filósofos lá, como por exemplo Tales de Mileto, que é de fato o primeiríssimo filósofo, ele dirá que o mito ele não é uma forma de se estruturar saberes, porque ele não é confiável, ele não parte daquilo que a gente consegue observar na nossa realidade. Ele parte muito a partir de questões que não são passíveis de prova, que não são passíveis de experimentação, que são mais relacionadas justamente com a crença. Então, o Tales de Mileto ele inaugura uma tradição de pensamento, né, a tradição da filosofia antiga, nesse caso, justamente porque ele transcende essa explicação mitológica e ele se volta à realidade. Ele olha para a realidade, ele olha de novo para aquilo que cercava ele e começa a tentar procurar as explicações ali. Não em algo transcendente, não em uma coisa que fosse sobrenatural, mas na realidade mesmo, na realidade que cercava ele. O Tales de Mileto, então, ele inaugura essa escola monista, né, desses filósofos que vieram antes de Sócrates, que a partir da observação da realidade tentavam explicar o cosmos. Essa escola de pensamento ela dura ali justamente até que chegue o Sócrates. O Sócrates inaugura ali a filosofia clássica, ou então o que a gente chama também de filosofia antropológica, que era justamente ali uma forma de tentar entender essa questão, né, da forma de se produzir conhecimento e principalmente de se produzir um conhecimento que fosse seguro. Ele tentava fazer essa produção de conhecimento a partir da perspectiva humana, a partir da experiência do homem. Então é interessante a gente ver como ele não nega de forma alguma a produção do conhecimento do Tales, obviamente, mas ele limita um pouco mais. Ao invés de tentar achar a origem de todas as coisas, de tentar achar a origem do cosmos, ele tinha como intenção falar sobre o homem, falar sobre as questões existenciais do ser humano. E é a escola de pensamento que depois, né, a gente vai ver sendo seguida por Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos. O Platão, inclusive, dentro dessa questão, dentro dessa perspectiva, ele é importantíssimo porque ele retoma o mito, ele retoma a produção mitológica como uma forma de tentar entender o mito não como uma explicação da realidade, mas o mito como uma tentativa de explicação e de compreensão da visão de moral mesmo desses povos. Então ele se utiliza de uma série de mitos para tentar dar sentido às teorias dele. Ele se utiliza dos mitos como alegorias, quase como se fossem mesmo cenários dos quais ele se permite conversar sobre outras coisas. O mito ele serve como um pano de fundo, como uma alegoria mesmo, para que ele converse sobre outras coisas. Então, assim, é importante a gente entender o mito como uma estrutura de produção de conhecimento, muito embora ele não seja de fato uma estrutura sólida, uma estrutura confiável, ainda assim ele é importante porque ele permitiu que a filosofia surgisse, ele permitiu que a gente tivesse outras maneiras de elaborar conhecimentos. A passagem do mito à filosofia, ela não foi da noite para o dia, ela foi lenta, ela foi gradual. No entanto, ela é importante justamente para a gente entender que a produção de conhecimento, inclusive do conhecimento como a gente vê hoje em dia, ela não vem do nada, ela surge a partir de uma construção, ela surge a partir de algo que começa simples e vai se tornando cada vez mais complexo. Beleza? Tchau, tchau.